Ele foi chamado de Robin Hood colombiano, mas também foi considerado o pior homem da história da Colômbia. Amado por alguns, odiado por muitos outros e temido por todos, Escobar construiu um império baseado em coca, corrupção e sangue. No vídeo de hoje contaremos tudo sobre a vida de El Patrón. Bom, então para falar do Pablo, a gente precisa falar do contexto da Colômbia. Antes dele se tornar o nome mais temido do país e ao mesmo tempo idolatrado ali no crime da América Latina, a Colômbia já era um país mergulhado em uma espiral de violência, desigualdade e corrupção. Só para a gente ter uma referência, no século passado, a Colômbia teve cerca de 15 guerras civis e com isso, inúmeras guerrilhas, que são grupos armados que surgem contra o Estado normalmente, surgiram pelo país. Nas décadas de 1940 e 1950, a Colômbia enfrentou um dos piores e mais brutais momentos ali de sua história, La Violência, um conflito sangrento entre conservadores e liberais que deixou mais de 200 mil pessoas mortas em menos de uma década. As disputas políticas se transformaram em carnificina entre vizinhos, camponeses e guerrilheiros. Era a guerra pelo controle de terras, pela sobrevivência e pelo poder. E o mais chocante, o Estado assistia tudo de perto, ou pior, até participava desse momento. E depois disso, em vez de uma reconstrução, veio a desilusão. O país, que era rural, pobre e desigual, viu surgir vários grupos guerrilheiros, como as Farc, o ELN, e formando então ali grupos tão fortes quanto o próprio governo. Foi nesse solo contaminado então que as sementes do narco começaram a brotar. Na década de 1970, o mercado da coca explodiu nos Estados Unidos, principalmente entre as pessoas da elite e jovens ricos. A droga virou símbolo de status e a demanda cresceu em ritmo frenético. Os cartéis perceberam rápido que ali havia uma mina de ouro. A Colômbia, com suas vastas plantações, clima favorável e fronteiras desprotegidas, era o lugar perfeito para ser o centro do comércio desse produto. Mas mais importante que isso, era um país onde comprar políticos, policiais e juízes era tão fácil quanto comprar pão. Pablo Emílio Escobar Gaviria, então, nasceu no dia 1º de dezembro de 1949, na cidade de Rio Negro, no departamento de Antioquia, na Colômbia. Mas ele viveu mesmo ali boa parte em Envigado, uma pequena cidade vizinha de Medellín, que mais tarde se tornaria no centro do seu império. A sua infância foi marcada então pela escassez. Ele não tinha nada de luxo em casa, o dinheiro era contado e mesmo assim ele não aceitava o destino que era reservado para ele, que era o destino dos pobres da Colômbia. Então, desde muito pequeno, quando criança ainda, ele já vendia cigarros de contrabando, roubava túmulos em cemitérios e até adulterava bilhetes de loteria. Na adolescência, o Pablo já estava totalmente enfiado no mundo do crime, participava de pequenos furtos, extorquia comerciantes e falsificava documentos. Tudo o que ele fazia com um objetivo claro, que era enriquecer. E ele tinha um plano definido. O plano era ser rico a qualquer custo. Por volta de 1968, Escobar trabalhava como motorista e faz tudo de Álvaro Prieto, um dos principais contrabandistas da região de Medellín. Prieto era especialista em introduzir produtos ilegais no país, como eletrodomésticos, bebidas e cigarros. E Escobar absorveu tudo muito rápido, em questão de meses. Não demorou então para o Pablo montar o seu próprio esquema, onde ele trazia carros roubados, principalmente vindos do Panamá e do Equador, e depois falsificava os documentos desses carros e revendia os veículos como se fossem legalizados. Esse foi então o primeiro grande negócio lucrativo de Pablo, que deixou ele inclusive já milionário naquela época. Por volta de 1974, ele começou a se aproximar de um pequeno narco local chamado Fábio Restrepo, que operava uma rede modesta, bem pequena mesmo, de exportação de coca. A coca ainda era uma mercadoria nova, mas extremamente promissora. Pouco tempo depois de entrar em contato com o Restrepo, então, esse cara acabou aparecendo morto, no que tudo indica por conta do próprio Pablo. Com a morte do mentor, então, o Pablo herdou todos os contatos dele, as rotas e redes do Restrepo, e ali foi um ponto de virada na vida dele, porque o que ele demorava para fazer de grana com carros, eletrodomésticos e cigarros em um mês, com a coca ele percebeu que poderia fazer em um dia. Então Pablo assumiu o controle do fornecimento da pasta base, da Bolívia e do Peru, organizando sua própria linha de produção em áreas remotas da Colômbia. Entre 1975 e 76, então, ele já tinha montado laboratórios clandestinos de refino de coca nas montanhas da Antioquia, que é o local onde ele nasceu, especialmente em locais de difícil acesso que ele conhecia muito bem. Em 1976, o Pablo foi preso pela primeira vez junto com seu primo Gustavo Gaviria, transportando 18 quilos de coca. Mas os dois não ficaram presos por muito tempo, na verdade foram soltos basicamente no mesmo dia. Isso porque os policiais envolvidos na prisão apareceram mortos e o processo simplesmente desapareceu. Aqui surgiu então a filosofia do Pablo que ficou famosa no mundo todo, a plata ou plomo, né? Ou a pessoa aceita dinheiro, suborno,
forno ou ela simplesmente ganhava um túmulo. No final dos anos 70, então, o Pablo já controlava um fluxo semanal de toneladas por meio de pequenos aviões, mulas humanas, que naquela época passavam pela alfândega, então a pessoa viajava para os Estados Unidos, ainda não tinha acontecido a derrubada das torres e por isso era muito mais fácil de entrar, e a pessoa passava literalmente com coca escondida no bolso. E eles entravam principalmente por Miami, onde encontravam uma clientela rica e viciada. Os lucros eram tão absurdos que, segundo o irmão do Pablo, Roberto Escobar, o Pablo chegou a perder cerca de 10% do dinheiro por ano com ratos comendo as cédulas armazenadas em depósitos improvisados, porque obviamente ele não podia deixar tudo em um só local. Isso significava que ele perdia 2,5 bilhões de dólares por ano somente com ratos. Cara, é muito absurdo. Entre 1984 e 1991, um único homem, o Pablo, declarou guerra aberta contra o próprio país. Uma guerra onde ele não enfrentava apenas os rivais, mas o próprio Estado, a imprensa, o judiciário e qualquer um que ousasse desafiá-lo. O ponto de ruptura entre ele ser um empresário bem-sucedido e isso acontecer foi no dia 30 de abril de 1984. O então ministro da Justiça da Colômbia, que era o Rodrigo Lara Bonilla, vinha denunciando abertamente o Escobar e outros narcos que haviam se infiltrado na política. Ele defendia a extradição desses criminosos para os Estados Unidos, porque era um país que não tinha esse histórico de corrupção e onde os caras não conseguiriam fugir da cadeia. E queria banir também os aliados do Pablo do Congresso. O Pablo sabia que o Lara era uma ameaça real e então, na noite de 30 de abril, dois motoqueiros se aproximaram do carro do ministro em Bogotá e dispararam dezenas de tiros contra o Rodrigo Lara, que morreu na hora. O crime chocou o país e, inclusive, no próprio velório do Rodrigo Lara, o então presidente da Colômbia naquela época, Belisário Betancur, anunciou que ia fazer o tratado de extradição. O governo colombiano finalmente rompeu com Escobar, que até então mantinha essa fachada política, e ele foi expulso do Congresso, a imunidade parlamentar dele foi cancelada e os Estados Unidos renovaram os pedidos de extradição. Foi aqui que surgiu então a fúria de Escobar. A maioria dos criminosos daquela época teve que fugir para o Panamá por conta do que tinha acontecido, e no dia 6 de maio de 1984 a polícia chegou a invadir a famosa Fazenda Nápoles do Pablo Escobar. Nesse mesmo dia, o Pablo, o Jorge Luiz Ochoa, o Rodrigues Gatia tentaram se reunir no Panamá com o presidente Lopes Michelsen, que estava lá como observador das eleições do país. Eles queriam que todos soubessem que eles não tinham nada a ver com a morte do Rodrigo Lara, que era mentira. Em compensação, eles admitiram que controlavam entre 70% e 80% da coca do país, que na verdade era 80% da coca do mundo, e propuseram um tratado de paz pedindo anistia ao governo e em troca eles ofereceram ao governo de Betancur o desmantelamento dos laboratórios, a saída deles do mercado, a repatriação do dinheiro e ajuda para poder pagar e quitar a dívida externa do país. Ou seja, tirar a Colômbia de vez da pobreza. Eles queriam se entregar, mas ao mesmo tempo eles não se ajudavam muito. Por exemplo, todo dia eles saíam para poder caminhar, para fazer uma atividade física, e cerca de 30 dos maiores criminosos da Colômbia usavam roupas esportivas de marca, o que ninguém tinha acesso na América Latina naquela época, e simplesmente corriam todos juntos nas avenidas do Panamá. E eles eram escoltados por uma série de carros Mercedes, parecendo que eram pessoas literalmente do governo americano. Os caras gostavam de bater de frente, né? Debochando. Nenhuma. Tudo... E o Panamá é um lugar que é totalmente habitado por americanos e o DEA, que é o Departamento Antidroga, e a CIA estavam por lá olhando tudo isso. E eles então não permitiram esse acordo. Com isso, o Pablo decidiu ir para Nicarágua para tentar um outro acordo. Lá ele conversou com os sandinistas, que são um movimento político nicaragüense de esquerda, conhecido pela Revolução Sandinista, que derrubou a ditadura do Somoza. Ele queria construir um laboratório de coca na Nicarágua, junto desses caras, e o que ele não esperava é que lá no país tinha um plano para poder prender ele. Isso porque ele ouviu uma entrevista de Ortega, o presidente sandinista da Nicarágua na época, onde ele falava que pretendia prender o Escobar e mandar para os Estados Unidos. Quando ele ouviu aquilo na televisão, ele não esperou nem o cara terminar de falar, correu para o aeroporto e foi de volta para a Colômbia e foi obrigado então a voltar para a área onde ele seria caçado. Então quando ele volta para a Colômbia, acontece um momento histórico que foi financiado por ele. Entre o dia 6 e 7 de novembro de 1985, em Bogotá, capital da Colômbia, um comando guerrilheiro do M19, que é o Movimento 19 de Abril, invadiu o Palácio da Justiça, onde funcionava a Suprema Corte do país. Gente, imagina a Suprema Corte de um país ser invadida por bandidos e foi literalmente o que aconteceu. Os caras, inclusive, dentro daquilo que o Pablo financiou, tinham tanques de guerra para poder fazer isso.
Eles fizeram mais de 300 pessoas como reféns, entre juízes, funcionários e visitantes. E o M-19 queria forçar um julgamento político com eles lá dentro do então presidente Belisário Bettencourt, alegando que o governo havia rompido negociações de paz que tinham sido feitas anteriormente. Ou seja, o motivo deles era diferente do Pablo, mas o Pablo ao mesmo tempo ia ganhar uma coisa. O que ele ia ganhar? Quando os caras invadissem o local, eles tinham uma única ordem do Pablo: destruir os processos que existiam lá dentro contra ele. E por isso, então, muitos documentos daquele dia foram queimados e muita coisa do arquivo do Pablo simplesmente sumiu. Meio que uma mão lava a outra, né? Os caras já iam fazer, daí o Pablo aproveitou, financiou. Provavelmente eles não iam conseguir fazer, né? Essa é a questão. O Pablo deu uma financiada pesada, né? Colocou tanque de guerra na mão dos caras, né? Então, durante mais de 24 horas houveram tiroteios, o governo recusou um acordo e ordenou um ataque militar total, usando outros tanques e também lança-chamas. O saldo foi bastante trágico: 94 vítimas, incluindo 11 dos 25 magistrados da Suprema Corte e outras dezenas de pessoas que ficaram feridas. E estima-se que entre 86 e 89 o Pablo tenha mandado tirar a vida de pelo menos 400 policiais, oferecendo uma recompensa de até $2.000 por cabeça de um policial abatido. Além disso, ele começou a financiar campanhas de terror urbano. Bombas explodiam em estações da polícia, prédios do governo e redações de jornal. E em 1989 ele foi além ainda. Em 18 de agosto de 89, Luiz Carlos Galán, o candidato favorito à presidência que ganharia a eleição, foi executado durante um comício na cidade de Soacha. O Galán era uma figura respeitada que defendia abertamente a extradição. O fim dele foi orquestrado pelo Escobar, com apoio de políticos corruptos e membros dos PEPs. PEPs, que é um grupo que foi formado mais pra frente e que basicamente existia para poder matar o Pablo Escobar, certo? Mas que até então ainda não existia, e os membros que depois viraram parte desse grupo ajudaram então ele a fazer isso com Galán. Quando então Galán faleceu, o vice dele, que era o César Gaviria, assumiu o posto de principal candidato e virou o novo alvo do Pablo. No dia 27 de novembro de 89, ele ordenou que um explosivo fosse colocado no voo Avianca 203 que ia de Bogotá a Cali. O objetivo era tirar a vida do César Gaviria, que supostamente estaria no avião, mas ele acabou não embarcando por um pressentimento ruim. A bomba então explodiu no ar, tirando a vida de 107 pessoas inocentes, onde todos que estavam dentro do avião acabaram falecendo. Pouco depois, em 6 de dezembro de 89, outra bomba também destruiu o quartel-general do DAS, Departamento Administrativo de Segurança, que era o serviço de inteligência da Colômbia que ficava em Bogotá. A explosão tirou a vida de 63 pessoas e feriu mais de 600. A grande maioria de pessoas inocentes e que não tinham nada a ver com a guerra. Nesse momento, então, o Pablo usava boa parte do dinheiro que recebia, e inclusive do seu próprio cartel, nessa guerra que ele mesmo construiu por conta dessa tentativa dele de entrar na política. Foi ali que um outro cartel da Colômbia, que até então era parceiro do cartel de Medellín, o cartel de Cali, percebeu a chance de tomar o poder e tomar o lugar do cartel de Medellín. O cartel de Cali era comandado por Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, os irmãos Orejuela, e surgiu como um rival direto. Antes, eles eram parceiros, ficavam com Nova York, enquanto o Pablo ficava com a administração de Miami. E a única guerra que eles tinham nesses locais era basicamente com a polícia. Cali, inclusive, preferia uma abordagem mais discreta, menos violenta e mais focada em suborno do que no tiro. Só que como eles perceberam uma chance de ampliar o seu domínio, as brigas entre os dois cartéis cresceram e houve sequestros, traições e execuções entre membros das duas facções, como por exemplo em um momento onde o Pablo invadiu um churrasco da família Orejuela e durante uma partida de futebol ele saiu atirando em todo mundo que ele conseguiu pegar. Inclusive, logo depois que ele fez isso com os familiares e amigos do Orejuela, ele obrigou os dois a sentarem com ele e negociarem com ele. Então, imagina você ser inimigo desse cara, né? Pô, não tem como, né? O cara que manda derrubar um avião, tipo, à toa, né? Olha o poder que o cara tem.